Olá, meu nome é Dineu de Paula e eu estou aqui a convite da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor para ter uma conversa com vocês sobre o tema compaixão. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, agradecemos por todas as bênçãos de nossa vida, agradecemos pelo seu amor que nunca cansa de nós, agradecemos pela bênção da encarnação, agradecemos, Senhor, por nossas famílias, por todas as pequenas coisas que nos rodeiam, também pelas pessoas, as oportunidades, as quais muitas vezes nem notamos, mas que são o atuar constante da misericórdia e da providência divina, assegurando nossas vidas, colocando-nos no caminho reto, a fim de que possamos aprender e crescer rumo à felicidade, rumo a Deus. Bom, a respeito de compaixão. O tema é vasto e nós principiaremos refletindo sobre a lei de conservação, uma das leis morais da vida que se encontram descritas no Livro dos Espíritos. De acordo com essa lei, que se funda no instinto de conservação, é natural e instintivamente que o ser humano procura seu bem-estar. Ele deseja furtar-se de experiências dolorosas e viver bem, e esse sentimento é natural e visa a preservar ao máximo sua vida, a fim de que ele cumpra sua programação espiritual e se aperfeiçoe. Todos os seres vivos são dotados desse instinto. Entretanto, a espiritualidade superior também anota que as paixões humanas, no que apresentam de negativo, elas têm sua gênese em sentimentos naturais, mas que foram exacerbados. Ela ensina que o egoísmo é a raiz de todos os vícios. Ou seja, o egoísmo é que gera e potencializa todos os vícios e paixões que infelicitam a criatura humana. Ocorre que é justamente o instinto de conservação, que é a base da lei de conservação, que quando exagerado faz surgir o egoísmo. O instinto de conservação, ele atende uma lei natural, uma lei ética, ele é bom em si, mas a sua amplificação, além do razoável, engendra vícios. Primeiro, faz surgir o egoísmo, que dá origem a todos os demais, como o orgulho, a inveja e o ciúme. Há um sentido providencial na lei de conservação. Preservar o próprio bem-estar, a própria saúde física e mental, para viver o máximo, para aprender, evoluir e evoluir o máximo que aquela existência corporal propicia, ou seja, para cumprir a sua função, a sua missão, a sua tarefa na Terra. O problema é quando essa busca de bem-estar passa do razoável e se torna o objetivo da vida. Afinal, a conservação é um instrumento a serviço do progresso, não é a própria razão de existir. Em etapas primitivas da vida imortal, os instintos são de capital importância, mas quando a razão se desenvolve, eles gradualmente devem ceder espaço à reflexão e também à ética. Um animal, ele necessita ser guiado estritamente pelo instinto de conservação. Ele precisa considerar as suas necessidades acima de qualquer outra coisa, senão perece. Caso não coloque a sua vida e a das suas crias em primeiro plano,
e as defenda com rapidez e ferocidade, todos viram alimentos de outros animais. Ocorre que o viver humano não tem essa conotação atroz. Não é necessário se defender a todo instante e a todo custo, de forma egoísta, sem considerar as necessidades alheias. No livro Céu e Inferno, que compõe as obras básicas da codificação espírita, há relatos de espíritos de todos os níveis intelectuais e morais. A partir desses relatos, obtidos com o auxílio do fenômeno mediúnico, Kardec elaborou uma série de princípios que ele nominou de Código Penal da Vida Futura. Esses princípios, eles sinalizam o que torna um espírito feliz ou infeliz, o que ele experimenta, as consequências que ele sofre ou goza ao retornar à pátria espiritual. E segundo esse Código Penal da Vida Futura, a felicidade de uma alma é proporcional à sua perfeição. Quanto mais perfeita, mais feliz ela é. A sua aventura acompanha de modo automático o seu nível de virtudes. Não há uma única virtude que não produza alegria e nem um único defeito que não cause dor. Nessa linha, nós não sofremos apenas para expiar por erros praticados. Toda imperfeição gera dor automaticamente. Todos os espíritos são dotados da angelitude e o progresso é um desígnio divino, ele é um imperativo cósmico. A vida propicia situações para o espírito se desgostar de seu vício, até que finalmente se libere dele. Então atentemos, imperfeições e vícios causam e atraem dores e misérias. Então nós temos uma questão delicada. É normal buscar o bem-estar, mas não acima de qualquer coisa e a qualquer custo. O foco exclusivo na própria conservação gera egoísmo, que traz dores e infelicidades. É preciso achar um ponto de equilíbrio para se preservar, sem se candidatar ao sofrimento próprio do egoísmo, próprio do egoísta. A mídia é rica de notícias negativas, como corrupção de autoridades, escândalos no Congresso, desvios de dinheiro, abusos contra crianças, contra idosos, violências de toda ordem. E nesse contexto, não é difícil desejar que quem erra seja enquadrado severamente. O ser humano naturalmente busca o bem-estar e identifica no semelhante em estado de desequilíbrio um empecilho à sua paz, à sua felicidade. Há quem sustente, e hoje isso está muito em voga na mídia, a necessidade de se adotarem medidas mais gravosas, como pena de morte, prisão perpétua ou trabalhos forçados. A questão é que quando alguém muito amado comete um erro, essa linha de sentir começa a mudar. A criatura acha boa a severidade para os filhos, os irmãos, as irmãs, os pais e as mães dos outros, não para aqueles que amam. Então pode até surgir um sentimento de alegria quando algo ruim acontece a uma pessoa com hábitos corrompidos. Por exemplo, sabe-se que no Brasil as condições de vida dos presos é muito ruim. Eles vivem em celas superlotadas, sem higiene, em promiscuidade física e moral,
com bandos e gangues, ditando regras e submetendo os mais fracos. Entretanto, isso não parece incomodar a sociedade. É como se fosse algo natural, no melhor estilo, eles merecem. Não é possível ser ingênuo e sustentar a abolição dos modos pelos quais a sociedade se protege de seus elementos perigosos. Mas é necessário lembrar que se trata de seres humanos, embora por vezes truculentos, equivocados, não perdem a condição de filhos de Deus e de ovelhas do rebanho do Cristo, ao qual todos pertencemos. Essa linha de sentir, ela revela um vício que se origina da exacerbação do instinto de conservação, a severidade. Como alguém prejudica nosso bem-estar com seu desequilíbrio, nós desejamos que seja enquadrado e severamente punido de forma rápida, contundente e grave. Isso para que pare logo com a conduta que nos incomoda. Seja o criminoso que tira a paz da sociedade, colega de trabalho complicado, parente difícil, queremos que sejam afastados rápido, punidos, que sofram, porque atrapalham a nossa felicidade. Esse sentimento revela egoísmo, que é um vício. E todo vício gera sofrimento, faz sofrer. A respeito, convém recordar a afirmação de Jesus de que cada um será medido com a medida que aplicar aos outros. Essa citação está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. O Espiritismo ensina que a lei divina encontra-se inscrita na consciência de cada ser, que funciona como um juiz da própria conduta. É impossível burlar a lei divina, já que nós a levamos inscrita no próprio íntimo. Então, quem se habitua a analisar severamente os erros do próximo, molda em seu íntimo um juiz implacável. No livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, mediante a psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um exemplo bem eloquente do sofrimento que a severidade traz. Trata-se de uma obra deliciosa, na qual algumas passagens sintéticas do Evangelho, elas são detalhadas. E essa obra, ela torna o Cristo uma figura ainda mais admirável e mais próxima, ao narrar aspectos do seu cotidiano e convívio íntimo com seus seguidores. E percebe-se pela narrativa que Pedro era bastante severo com os que considerava transviados, em especial com as denominadas mulheres de má vida. Há um trecho em que isso fica muito patente e se refere a Maria de Magdala. Após muito hesitar, Maria de Magdala ou Maria Madalena, ela decidiu conversar com Jesus. E ela tomou coragem, após observá-lo um tempo e verificar que o mestre jamais tinha nenhuma expressão de desprezo para com as mulheres de vida equívoca que o cercavam. E calhou de Jesus estar na casa de Pedro. Quando Maria o abordou, Jesus a acolheu com calor, generosidade, gentileza. Mas em dado momento, Pedro passou pelo aposento e fulminou Maria com um olhar gelado que muito a constrangeu. Veja-se que Jesus, a pureza,
e a sabedoria encarnadas, estava conversando com ela com delicadeza. Mas Pedro não se privou de demonstrar o desagrado da permanência de Maria na casa dele. Só que na sequência surge o episódio da negação de Pedro. Na última ceia, os apóstolos começaram a discutir a respeito de quem seria o maior quando o reino dos céus se implantasse na terra. Jesus, que os observava com piedade, despiu sua túnica, colocou uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais modestos, tomou de um vaso de água perfumada e começou a lavar os pés dos apóstolos. E falou que o maior no reino do bem e da verdade seria aquele que se fizesse sinceramente o menor de todos. Pedro não compreendeu o gesto e, quando chegou a sua vez, disse que o mestre não lhe lavaria os pés e ainda criticou asperamente os companheiros que tinham permitido a lavagem e deslançou olhares de reprovação. Jesus o exprobou a que não quisesse ser melhor do que os outros. E na sequência aduziu que sua hora se aproximava e que os discípulos se dispersariam no momento supremo. Pedro quis saber onde Jesus iria e, desejoso de enfatizar sua dedicação perante os companheiros, afirmou que poderia seguir Jesus em qualquer situação e que daria a própria vida por ele. Jesus lhe retrucou que antes que o galo cantasse naquela mesma noite, Pedro o teria negado 3 vezes. O pescador ficou muito ofendido e perguntou se Jesus o considerava mau e endurecido a tal ponto. O mestre disse que não o considerava nada daquilo, nem grato ou indiferente, mas que ele aprenderia naquela mesma noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. No decorrer da noite, Jesus foi preso e os apóstolos debandaram. Pedro experimentou um grande frio no coração. Ele tomou-se de dúvidas e aflições e pensou nos familiares que dependiam dele, em todos os seus deveres de homem, nas punições que o esperavam caso afrontasse as convenções de Jerusalém. Nisso, uma mulher lhe perguntou se ele era um dos companheiros do profeta recentemente preso. Pedro negou com veemência, tomado de forte emoção. Ele tentou se justificar com a própria consciência, dizendo que ele precisava ficar livre para poder tentar alguma coisa em favor do Cristo. E ele foi novamente abordado, dessa vez por um homem que lhe perguntou se tinha vindo socorrer seu mestre. Ele disse que jamais havia considerado o preso como mestre. Mais uma vez foi abordado, agora por um soldado, que o acusou formalmente de ser discípulo de Jesus. Pela 3ª vez negou com veemência, e nisso os galos começaram a cantar. Pedro recordou as palavras de Jesus e tomou-se de infinita angústia. Ele olhou para o lado em que ficava a cela em que seu mestre havia sido preso, e ele viu o semblante sereno de Jesus contemplando-o através das grades. Pedro sentiu remorso e profunda vergonha de seu comportamento. Ele se afastou de todos e começou a chorar. Ele recordou sua vida
e o modo ríspido com que condenara os transviados ao longo do tempo, que nunca conseguira perdoar as mulheres infelizes. Abatido como uma criança, em face de sua própria falta, ele começou a compreender as experiências dolorosas dos irmãos de humanidade. Desabrochou em seu íntimo uma nova consideração pelos infortunados do mundo. Nisso sentiu em espírito a presença consoladora do Mestre junto a ele, ajoelhou-se e pediu perdão. Então recordou as palavras de Jesus: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Nós precisamos ter isso em mente em nossas relações com os semelhantes. Todos os homens são frágeis, inclusive nós. Não é viável fazer um juízo muito severo do semelhante, pois nós não temos condições de suportar um olhar muito atento sobre as nossas fraquezas. Se nós nos habituamos à severidade para com o próximo, nós formamos em nosso íntimo um juiz implacável que irá apreciar nossa conduta a todo instante. Fora João, todos os apóstolos debandaram quando Jesus foi preso, mas apenas Pedro passou pela situação de forma tão traumática, tão marcante, tão cheia de símbolos, sua negação anunciada, o cantar de galos e tudo mais. Por quê? Porque na época, provavelmente, eu estou fazendo uma interpretação, quem sou eu para dizer por que as coisas aconteceram com o apóstolo Pedro de determinado modo? Mas provavelmente porque na época ele era mais severo do que os outros. Só que isso mudou na sequência, ele mudou radicalmente seu comportamento. Bom, quanto aos vícios, outro que por vezes surge é a indiferença. Tantas notícias tristes cansam. Para não sofrer, para preservar o próprio bem-estar, nós optamos por não sentir. Nós congelamos o coração. Evitamos prestar atenção nos problemas dos outros. Nós evitamos nos envolver emocionalmente com o destino da coletividade. Nós treinamos uma profunda indiferença pelo que acontece à nossa volta. Refletimos que não conseguimos mesmo mudar o mundo. Então, que cada um faz o que quer de sua vida, de modo que o melhor é não se ocupar do outro, de forma deliberada, porque são muitas. Nós deixamos de olhar as crianças de rua, nós deixamos de nos envolver com os problemas alheios, porque é evidente a má fé de alguns, optamos por nos afastar de muitos. Esse distanciamento é ditado pelo egoísmo. Não queremos sofrer. Para preservar o nosso bem-estar, deixamos de ver o outro, renunciamos à fraternidade. Como todo vício gera infelicidade. O ser humano, ele é gregário por natureza e precisa conviver para se sentir pleno. Sempre há o risco de se decepcionar, mas isso não é motivo para abdicar da vida social. Quem se isola deixa de evoluir e lentamente embrutece seus sentimentos e seus sentidos. Logo, apresenta distúrbios psíquicos, sintomas de depressão, porque está violando uma lei natural, a lei de sociedade
que também integra as leis morais da vida. Segundo a espiritualidade superior, essas leis se voltam a propiciar a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. O isolamento doentio de quem, para não se incomodar, opta por não conviver, esse isolamento egoísta, ele é uma doença da alma. E o Espiritismo, ele apresenta como uma forma saudável de convivência em um mundo imperfeito, a virtude da compaixão. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma profunda mensagem sobre a piedade, que é sinônimo de compaixão. E segundo se infere dessa mensagem, a compaixão é o sentimento que nos comove à vista dos sofrimentos dos semelhantes. É a tristeza que se sente com a infelicidade alheia, mas também é o desejo de livrar o próximo do sofrimento. A compaixão impede que um homem siga feliz e tranquilo ao lado da tragédia que devasta a vida do próximo. Trata-se de uma virtude um tanto melancólica, porque ela nasce ao lado da dor e da desolação. Entretanto, ela dulcifica o coração, por vezes endurecido pelo jogo dos interesses mundanos. Constitui a mais eficiente forma de cura das paixões e ilusões humanas. Como combate os vícios e acelera o processo de progresso do espírito, de aperfeiçoamento, ela gera felicidade logo adiante. Não é a felicidade do bruto, focada em prazeres grosseiros ou fugazes, mas é a paz do coração, a emoção sublime, suave, sutil, que a bondade propicia. A compaixão é o prenúncio da verdadeira caridade, porque ela descongela a indiferença e aniquila a severidade. Não do mero dar de esmolas, como um ato, por vezes, tocado de indiferença, talvez até de desprezo. Frequentemente, quem dá esmola o faz para se livrar da presença do pedinte. Não detém nele o olhar, não reflete sobre sua condição humana, não se coloca em seu lugar. A compaixão é rica de sentimento e de coragem. Para ser compassivo, é necessário estar disposto a partilhar as experiências dos irmãos em humanidade, a se envolver com eles, a torcer pelo seu sucesso. Esse hábito de perceber o próximo, de ter empatia por ele, coloca freios no egoísmo e no orgulho. Quem realmente principia a sentir tristeza ante alguém que sofre, modifica seu íntimo, seus valores, sua noção de prioridades. O bem-estar, ele não vem mais do egoísmo, de guardar distância de quem tem problemas. O primeiro estágio da compaixão é o sentimento de tristeza pelo sofrimento alheio, mas ela logo evolui para o desejo de livrar o próximo do sofrimento. Não é apenas o ficar com pena, com preguiça. Por exemplo, eu vejo idosos sozinhos em um asilo e me entristeço. Eu não quero nem ver, eu nunca mais volto, porque eu fico triste. Isso é inútil, né? Porque eu não vejo mais, mas os velhinhos continuam sozinhos. É muito mais útil se eu for lá fazer companhia a eles. Então,
A alma, pela compaixão, ela se enternece pelo espetáculo das dores humanas e se envolve com elas de modo ativo, torna-se um amparo real dos desgraçados do mundo, nos sentidos material e moral. É uma virtude vigorosa e dinâmica que impulsiona a efetiva caridade rica de bondade. O compassivo não quer e não consegue mais ser feliz sozinho. Se a dor do outro me incomoda, se a dor do outro me faz infeliz, é natural que eu queira ajudá-lo a se livrar do sofrimento. Eu quero ser feliz, porque eu vou ser feliz com a felicidade de quem me cerca. Então não se trata de ser pessimista, achar que o mundo está perdido, que nada resta a fazer, eu vou ficar triste por tudo. Não é isso. É acreditar no bem, é amar o progresso e por isso agir com firmeza para que o bem se instale na forma da fragilidade legítima. Quem realmente deseja ser feliz precisa incorporar em seu viver a compaixão. Jesus afirmou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E ele também disse que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, ou seja, não é um lugar aonde se vai para ser feliz. Onde quer que esteja um espírito que incorporou as leis divinas em seu íntimo, ele está no céu de sua consciência. Quanto à vontade divina, Jesus, quanto à lei divina, a vontade de Deus, Jesus resumiu toda a lei divina no amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Assim, para atingir a plenitude da felicidade, a plenitude de todos os dons, é preciso amar. Ocorre que para amar é preciso começar. Ninguém é surpreendido pela pujança do amor total antes de iniciar em pequenas experiências e vivências do cotidiano. Às vezes, uma singela manifestação de ternura, um pedido de desculpas, uma ação de misericórdia. E para se dispor a isso, é necessário se aproximar emocionalmente do semelhante, a ponto de se entristecer com suas dores, imaginar-se no lugar dele. Essa proximidade emocional é que viabiliza a vivência do amor em um sentido mais profundo. Jesus, o modelo e guia da humanidade, nunca se furtou de conviver com prostitutas e com ladrões. Quando indagado a respeito dessa convivência com pessoas ditas de má vida, ele disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. E também sentenciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, quem se afirma cristão precisa seguir seu exemplo e não se isolar e nem condenar quem apresenta fragilidades morais. Evidentemente, é mais fácil ter piedade de quem sofre do que de quem faz sofrer. O triste espetáculo de quem fere, rouba, frauda e violenta a paz e a vida alheias não costuma despertar qualquer espécie de simpatia. Entretanto, convém lembrar que a lei divina é perfeita e cuida de todos. Não há absolutamente nada que alguém faça em termos morais e fique sem resposta. Um criminoso
ele está cavando um negro e fundo abismo para nele entrar. Quem se aproveita da boa-fé alheia, quem perverte inocentes, é um ser lamentável. Não se trata de ficar esperando que as soberanas leis atinjam quem erra e se regozijar com isso, mas de reconhecer que injustiça e impunidade são conceitos estranhos à lei divina. A aparente ventura do homem cruel e desonesto é ilusória e sempre prenuncia grandes dores, se não agora, certamente no futuro. O político corrupto terá de dar conta dos prejuízos que causou a incontáveis pessoas. Não é possível bater palmas para seus desequilíbrios, nem de deixar de tomar medidas para conter seus atos maus. Mas de forma bastante lúcida, é possível lamentá-los, ficar triste com o sofrimento que preparam para si próprios e desejar auxiliá-los, a fim de que melhor compreendam quais são os seus deveres. Cuida-se de uma disciplina do próprio sentir, a fim de não se encher de ódio e desprezo, uma forma de preservar a própria harmonia íntima. Quanto aos que nos parecem de difícil trato, nós não sabemos das dificuldades que eles enfrentam, as dificuldades de suas vidas, as tragédias que enfrentam em silêncio, embora de mau humor. Talvez nós não conseguíssemos suportar tudo o que eles suportam. Convém que nos aproximemos, prestemos atenção para entender, para poder auxiliar, em vez de julgar arbitrariamente e de longe. A respeito, há uma interessante passagem no livro Boa Nova de que já tratamos. No capítulo 13, narra-se o episódio em que uma turba queria apedrejar a mulher pecadora e Jesus proferiu a célebre frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Na sequência da história, João indagou ao Messias a razão de não ter condenado a pobre mulher. Ao que Jesus lhe respondeu: sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem ela sido objeto de escárnio dos pais e dos irmãos, das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumos. São palavras de extrema sabedoria proferidas pelo único espírito que já pisou o solo do planeta. Convém tentar aplicá-las em nossas vidas. E, finalmente, convém abordar a compaixão por nós mesmos. Tendo em vista que a compaixão visa livrar do sofrimento, vamos refletir sobre como nos livrar de dores desnecessárias. Nesse sentido, a primeira coisa que precisamos refletir é que Deus optou por criar seres imperfeitos, mas perfectíveis. Se Ele nos criou imperfeitos, é normal que nós, por vezes, cometamos erros. Isso não é um escândalo perante as leis divinas. Então, quando nós erramos, nós não devemos nos crucificar pelo equívoco, mas precisamos ter em mente de que é preciso reparar
absolutamente todo erro. Errar é normal, mas a partir do momento em que tomamos consciência de que o agir é equivocado, nós precisamos repará-lo e cuidar para não repetir o equívoco. Porque quem se sabe devedor e não paga a dívida, fica na estranha situação de alguém que espera a cobrança do devedor chegar. E para evitar isso, é preciso que nós adotemos uma conduta dinâmica, que nós hajamos de uma forma propositiva para assumir as nossas responsabilidades, sem nos martirizarmos, mas também sem fugirmos das nossas responsabilidades. Para terminar, nós vamos lembrar uma significativa passagem do Evangelho ocorrida durante o período de pregações de Jesus. Jesus disse: "E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara." Nessa linha, no livro Boa Nova, ao falar com Joana de Cusa, atualmente Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Jesus afirmou: entre o discípulo sincero do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Atendemos que a seara é grande e nela se trava um combate sem sangue, não tem violência. Esse combate é feito de exemplo, disciplina e esforço na construção de um mundo melhor. Quem deseja ser cristão, quem anela pela paz ofertada pelo Cristo, precisa travar esse combate, no qual auxilia o progresso do próximo, sem imposição, sem severidade, sem acusações, sem mágoas e sem violências. Com compaixão, enfim. Agradeço a companhia de todos. Que Jesus permaneça sempre conosco.